E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais, como eu posso dizer, um dos temas assim que as pessoas têm mais curiosidade e um tema que as pessoas têm mais bloqueio. O que significa isso? As pessoas olham para aquele tema e falam assim: não vou saber como é que funciona, não sei como é muito detalhe, muita picuinha, então não vou nem estudar. Isso não consegue entrar na minha cabeça. O objetivo desse vídeo hoje é fazer uma videoaula sobre revoluções inglesas. Não é uma revolução, e sim algumas revoluções, duas, mas que isso pode influenciar em outras revoluções. Mas o objetivo desse vídeo é fazer com que vocês entendam, tá? Muito importante isso, que a gente não precisa necessariamente ficar naquela ideia da decoreba, tá? Aquela coisa chata de o nome de tal rei que casou com tal rainha, que teve tal filho, que foi de ano tal. História não pode ser tratada como algo extremamente factual. O objetivo desse vídeo talvez é um tema um pouco mais chatinho de lidar, mas o objetivo desse vídeo é tentar fazer com que vocês entendam de uma maneira simples, sem precisar ficar pegando nessas picuinhas, né, se apegando a essas pequenas coisinhas. Então, para poder fazer as provas aí do final de ano, o Enem, entre outras provas. Então fica até o final, vamos prestar bastante atenção, anota tudo que eu vou falar aqui, as coisas vão estar aqui na tela, quando a gente tiver que citar vídeos, citar fontes, estarão aí na descrição, ou aqui no card aqui em cima, você já sabe muito bem disso. Não deixe de me seguir nas redes sociais, já coloquei o link aqui para vocês, Twitter, Instagram, Twitter, pra gente trocar aquela ideia maravilhosa por lá. E eu acho até mesmo que esse vídeo que a gente for fazer aqui, ele vai ficar até um pouco menor do que outros, tá? Por quê? Porque eu preparei essa aula, tá? Inclusive eu tenho aqui na minha agenda, tá? Eu já falei pra vocês num outro vídeo que eu uso a agenda. Eu preparei esse vídeo, então vocês não liguem se eu ficar olhando aqui, porque eu fiz minuciosamente de uma maneira para que todo mundo entenda, certo? Então assim, eu posso até dar uma pesquisada, olhada aqui na minha agenda, porque o plano de aula ele está muito bem redondinho para que todo mundo entenda. Então, fica até o final, sem mais delongas, a gente vai começar a falar das revoluções inglesas. E é importante que todo mundo saiba que não dá para entender revoluções inglesas sem a gente não entender o nosso tema da nossa última aula, que foi o iluminismo, né, que é a ideia do iluminismo, né, a influência iluminista. Na verdade, eu não gosto nem de falar de influência iluminista nas revoluções inglesas, porque as revoluções inglesas estão no século XVII. O iluminismo começa no século XVII, só que né, a maior essência do iluminismo está no século XVIII e as revoluções inglesas são no século XVII. Eu gosto de falar que Revolução Inglesa e Iluminismo elas estão caminhando junto, não necessariamente um influenciando o outro, mas um vivendo a ideia do outro. Tá? A Revolução Inglesa ou as revoluções estão vivendo o que é o iluminismo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês lembram da última aula, quando a gente falou de um dos filósofos iluministas mais importantes, o John Locke? Então, o John Locke está participando disso, né? Então a Revolução Inglesa está caminhando, ela está ajudando a construir o iluminismo. Tá? Muitas pessoas acham que a grande participação do iluminismo a primeira vai vir na Revolução Francesa. E se esquece que nós tivemos essas revoluções inglesas e até mesmo a Revolução Americana, que dá a independência dos Estados Unidos. Mas aí a gente entra num outro ponto, que eu sempre vou falar aqui, eu sempre falo, vocês podem achar que eu sou chato, mas eu vou bater nessa tecla, eu sempre vou falar aqui nessas nossas videoaulas que nós precisamos entender a história como um processo de transição, de transformação. E o que são as revoluções inglesas? Processo de transição da Europa. Estamos começando a sair daquele regime monárquico absolutista e vamos entrar uma outra seara, num outro tipo de estrutura de poder. Tá? Então isso é importante, entender, mais do que ficar falando de nome para cá, nome para lá, que a gente vai falar de fato, mas a gente não vai ficar se matando por conta disso, entender esse processo de transição. Ok? Simples assim, gente. Nós sabemos que a Inglaterra, né, nós tivemos dinastias na Inglaterra que foram muito importantes. Nós tivemos a dinastia dos Tudors, né, que é representado principalmente pelo rei Henrique VIII, que criou a religião, né, a religião anglicana, né, que era centralizada nas mãos do rei Henrique VIII, e a filha do Henrique VIII, que vai ser Elizabeth I. Que tinham lá um apelido, né, eles davam um nome para Elizabeth de a Virgem, que ela justamente não teve filhos. Elizabeth I não teve filhos. E após essa dinastia Tudors, nós entramos com a dinastia Stuart,
que era uma dinastia escocesa. E é aí que começa o processo que a gente vai falar das revoluções inglesas. Os grandes representantes dessas dinastias aí, dessa dinastia Stuart, na verdade, são o Jaime I, ou Jaime I, se você quiser abrasileirar ou aportuguesar, né? O Jaime I e o Carlos I, ou Charles I, tá? A gente não vai ficar se matando aqui não. Esses dois membros aí da dinastia Stuart, eles vão ter uma ideia de centralização do poder, tá? Eles vão tentar centralizar o poder, porque a gente está falando de um período aí de reinados absolutistas, né, de monarquias absolutistas. O Carlos I e o James II, a dinastia Stuart, por si só, ela era anglicana. Elas seguiam a religião fundada pela dinastia anterior, né, os Tudors, né, ela seguia a ideia daquela reforma, uma reforma anglicana, né, eles seguiram com essa ideia da religião anglicana. Significa o quê? Que eles perseguiam inclusive outras religiões dentro da Inglaterra. Eles perseguiam católicos e perseguiam também os puritanos, que são o que a gente vai falar aí, que são os calvinistas principalmente, tá? Então, eles, por tentarem centralizar o poder, de usar essa ideia do absolutismo que a gente já falou aqui também, link aqui no card, na descrição também, o que eles vão fazer? Eles vão fechar o parlamento britânico, eles vão fechar o parlamento inglês e falar assim, eu governo sozinho, sou um rei absolutista, não quero saber de ninguém. Só que o parlamento na Inglaterra era dividido em duas partes, tá? A gente costuma dizer aí que era dividido entre Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Vamos por parte, tá, gente? Sem muita enrolação, mas para todo mundo entender. A Câmara dos Lordes, ali nós tínhamos os cavaleiros, tá? Os cavaleiros da Câmara dos Lordes, que eles eram a nobreza britânica, a nobreza inglesa, que apoiava o Carlos I. Essa nobreza, então, aí com os cavaleiros, ela também era, em sua maioria, anglicana. Então eles tinham um apoio por serem nobres e um apoio também pela proximidade religiosa. E a Câmara dos Comuns era formada principalmente pela burguesia, que nesse caso a gente vai chamar eles aí de cabeças redondas. O nome de cabeças redondas se dá principalmente por conta do tipo de corte de cabelo, que era justamente para diferenciar o corte de cabelo que a nobreza tinha, que principalmente não era nem um corte, era aquelas perucas, né? Os cabeças redondas tentavam diferenciar das perucas, né? Daqueles cortes de cabelos mais avolumados, aquela coisa toda, da nobreza, dos cavaleiros, da Câmara dos Lordes. Então, e a Câmara dos Comuns, né, essa burguesia, tinha um grande líder, né? Guardem isso. Esse líder vai se chamar de Oliver Cromwell, né? O Oliver Cromwell que vai ser uma figura importante aqui nesse processo aqui de transição de tudo que a gente está falando. Logicamente que vocês já percebem que a ideia do iluminismo que está surgindo na Europa, está começando a surgir, está do lado da Câmara dos Comuns e não do lado da Câmara dos Lordes. E lembre-se também que a Câmara dos Comuns sempre vai ter o apoio de um povo, né? Sempre vai ter apoio do povo inglês, porque justamente eles falam, né? A proposta é o seguinte, a gente pega apoio do povo, joga para o povo e fala assim, vocês estão aceitando, vocês estão gostando dessa centralização do poder? Então apoia aqui a Câmara dos Comuns. Vamos destruir, né, esse processo de monarquia absolutista do Stuart. E é daí que de 1641 a 1649 a gente vai ter uma grande guerra civil principalmente para facilitar para todo mundo, entre a nobreza e a burguesia, ou seja, entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E quem vence essa guerra civil logicamente a Câmara dos Comuns. Logicamente por quê? Porque com o apoio popular, tá? Sabe aquela história de o povo unido jamais será vencido? Com o apoio popular as coisas ficam muito mais fáceis, né? E por conta disso, se eu não me engano, ali o Carlos I, ele foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele, tiraram, né, a nobreza do poder e começou o processo de transformação social da Inglaterra. Então, em 1641 começou a Guerra Civil, em 1649 terminou essa Guerra Civil, colocando os burgueses, dos cabeças redondas da Câmara dos Comuns, no poder, sob principalmente o governo desse cara que a gente está chamando aqui do Oliver Cromwell, né? Essa parte onde a burguesia toma o poder, a gente vai dar o nome da primeira revolução aí que a gente está falando, que a gente vai chamar de Revolução Puritana. Por quê? Porque os burgueses não eram os puritanos? Eles chegaram ao poder através da figura do Oliver Cromwell. Tiramos os anglicanos do poder, agora entramos com os
puritanos, os calvinistas. Então, primeiro processo, 1949, Revolução Puritana na Inglaterra. Olha a burguesia chegando ao poder, olha o ideal iluminista subindo. Então vamos lá, nesse processo que a burguesia está no poder, então sai de cena a monarquia e a Inglaterra ela vira uma república, tá? Ela vai virar uma república justamente então de 1649 até 1658, 59, sob o poder de Oliver Cromwell. Só que tem uma coisa muito importante, o Oliver Cromwell ele vai dissolver o parlamento nesse meio período aí que a gente está falando, de 1649 a 1658, porque ele se torna uma ditadura. O Oliver Cromwell vai se transformar numa ditadura. Alguma coisa vocês já viram parecida, por isso a gente vai ter até aqui a matéria. Quando a gente for falar de Revolução Francesa, quando os jacobinos chegam ao poder, que é o famoso período do terror, né, que a gente vai falar da ditadura do Robespierre. Então, teve a ditadura também do Oliver Cromwell na Inglaterra. Centralizou o poder nas mãos da burguesia, basicamente nas mãos dele. Basicamente a gente vai falar que ele está traindo aquele povo que estava querendo também participar desse processo todo, que eles pegaram poder, lá, que eles pegaram ajuda, na verdade, lá na Guerra Civil. Tudo bem, é uma ditadura, se eu não me engano foi de 1653 a 58, né, desse período de governo do Oliver Cromwell, que ele transformou em ditadura, só que em 1650, um pouquinho antes dele transformar o poder dele numa ditadura, ele fez um negócio extremamente importante para a gente, para entender mais ainda o processo de transição, que é o famoso Tratado de Navegação. O que é o Tratado de Navegação, gente? O Tratado de Navegação é o seguinte, basicamente vocês podem entender ele como uma maneira que o Oliver Cromwell fez para poder juntar riquezas para o seu país, para a Inglaterra. Foi definido que qualquer comércio feito no mundo, principalmente nessa relação América e Europa, qualquer tipo de comércio de bens, né, mercadoria que é trazida lá da América para a Europa, ou da Europa para a Europa mesmo, seria feito pela Marinha Mercante Britânica. Só a Marinha Britânica fará agora o comércio de qualquer produto. O que isso define? Quer dizer que eles estão monopolizando o comércio de qualquer produto praticamente no mundo, tá? Vai rolar treta? É lógico que vai rolar treta. Treta com quem? Principalmente com a Holanda, que também fazia esse tipo de comércio. A Holanda também fazia esse tipo de transporte. E a Inglaterra falou, ninguém mais usa o transporte holandês ou de nenhuma outra nacionalidade, só o transporte inglês. E é lógico que isso vai gerar um conflito gigantesco com a Holanda, que a gente vai chamar de guerra anglo-holandesa. A Inglaterra vai vencer. E a Inglaterra cresce com a sua marinha mercante é forte, tanto é que a marinha inglesa hoje é considerada ainda a mais forte do mundo, começou tudo ali. A Inglaterra cresce com isso, vence a guerra contra a Holanda, está fazendo esse comércio para todo lugar, né, para todo mundo, e isso é extremamente importante, porque isso vai garantir com que a Inglaterra junte capitais, que a gente vai chamar de acumulação de capitais. O que é isso? Ela vai juntar dinheiro, porque ela vai monopolizar todo o comércio do mundo. Isso vai ser um dos pontos fundamentais para a gente entender lá na frente, numa aula que a gente vai fazer lá na frente, que é a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra. Muitas pessoas perguntam por que começou na Inglaterra. Entre outros motivos, um dos motivos é ela tinha dinheiro. Mas as pessoas falam assim, mas como que ela tinha dinheiro? Ela monopolizou o comércio. Então agora não é uma aula de Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial ela surgiu daqui também, porque só houve Revolução Industrial iniciando na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha capitais para fazer isso. E onde que ela conseguiu os capitais? Tratado de Navegação. Ok, mas como eu falei para vocês, essa ditadura do Oliver Cromwell, o período republicano, durou muito pouco tempo. Ele ficou de 1649 a 1658, porque ele morreu. O seu filho assumiu, Richard Cromwell, né? Só que não tinha muito poder político e acabou sendo derrubado. Com isso, o parlamento decide voltar com a monarquia. Sim, nós tivemos um momento de monarquia absolutista, nós tivemos a Revolução Puritana, onde depois da Guerra Civil o absolutismo caiu, subiu o Oliver Cromwell, depois o seu filho Richard Cromwell, que não tinha poder político, agora nós voltamos para uma monarquia. E que monarquia? Volta uma segunda fase da dinastia Stuart, principalmente representada aí por Carlos II, que era filho do Carlos I, e depois o James II, que é filho do Carlos II. Tá? Não precisa se confundir, não precisa se matar por conta disso. Entendam que a dinastia Stuart voltou ao poder. Tá? E eles são também, mais uma vez, absolutistas. Só que tem uma diferença.
Qual vai ser a diferença desses absolutistas novos da dinastia Stuart daqueles antigos? Eles não são anglicanos, mas também não são puritanos, eles são católicos. Entramos com mais uma religião aí no meio. Eles são católicos. Tanto era católico o Carlos I que ele fez um acordo com o rei da França, que era o Luís XIV, né, o famoso Rei Sol. Que eu acho que é o maior exemplo de rei absolutista que a gente tem no mundo, né, na história, que também era católico. Qual que era esse acordo? Esse acordo a gente vai chamar de Tratado de Dover. Significa o quê? Que se o Carlos I, rei absolutista católico da Inglaterra, precisar de ajuda, né, porque se estiver acontecendo uma nova revolução na Inglaterra, uma nova revolução puritana, que a burguesia não vai aceitar porque ele é católico e vai querer chegar ao poder novamente, a França católica absolutista vai ajudar o Carlos I. A França católica absolutista vai ajudar militarmente a Inglaterra católica absolutista. Então vocês estão vendo a ideia, né, que a gente está falando, né, o quanto que é importante entender essa questão das religiões também. Já falamos de anglicanos, já falamos de puritanos, agora estamos no poder um católico. Ok, e após o Carlos I entra o James II. Tá? O James II sobe ao poder, também é católico. O que o James II vai fazer? O que é importante entender sobre o James II, né, que está lá na dinastia Stuart ainda? O James II ele era casado com uma mulher que era protestante, ok? E ele teve 2 filhas protestantes, né, com essa mulher que era protestante. Só que tem um problema, ele não teve herdeiros homens. Era importante ter um filho homem, né, para poder continuar, né, porque a história, a gente já falou sobre isso, sobre patriarcalismo, essas coisas todas. Ele não teve um filho homem com a sua esposa protestante. Ele separou dela para casar com uma mulher católica, tá, a fim de ter um herdeiro homem para continuar lá a sua dinastia, a dinastia Stuart na Inglaterra. Só que qual vai ser a ideia? Uma de suas filhas nesse primeiro casamento, que era protestante, casou-se com Guilherme de Orange, que era protestante também. Logo, prestem bem atenção, o parlamento, já que já não estava mais aceitando aquela ideia de absolutismo, católico principalmente, que não entrava na cabeça deles como é que um rei católico estava governando um país que era extremamente protestante, né? Seja anglicano ou seja puritano. Assim, o parlamento vai pegar a ajuda do governo holandês, de Guilherme de Orange, para destruir o reinado de James II e, consequentemente, toda essa dinastia Stuart mais uma vez. Só que agora, pensem bem, é o parlamento mais o rei da Holanda, né, a monarquia holandesa, que era protestante, para destruir aí a dinastia Stuart da Inglaterra. E assim, nós temos em 1688 a segunda grande revolução. A primeira foi quando os burgueses chegaram ao poder, Revolução Puritana. E essa agora é o quê? Com a ajuda da monarquia holandesa, nós temos a Revolução Gloriosa, tá? Eu ia falar a Revolução Inglesa, mas a Revolução Gloriosa, que seriam agora os holandeses ajudando esse parlamento, ajudando a burguesia britânica, a burguesia inglesa, a tirar a dinastia Stuart, que era absolutista do poder. E assim Guilherme de Orange, com apoio do parlamento, se torna o novo rei, colocando fim à dinastia Stuart e se tornando o novo rei da Inglaterra. Mas assim, Guilherme de Orange vai começar a história tudo de novo? A história é cíclica? Lógico que não. Guilherme de Orange vai começar uma monarquia absolutista? Lógico que não. Apesar de ser um protestante, agora junto com a burguesia, principalmente a burguesia inglesa, não. Ele vai assinar o que a gente vai chamar de Bill of Rights. Significa que ele está assinando uma declaração de direitos. E dentro desses direitos, dentro dessa declaração, é estabelecida que o parlamento sempre terá as atitudes, sempre terá o governo nas mãos. Significa o quê? A Revolução Gloriosa, onde Guilherme de Orange tira lá James II da dinastia Stuart do poder, ela também coloca aqui, para esse processo todo que a gente está entendendo, que a Inglaterra agora se torne uma monarquia parlamentar / constitucional. O rei segue a Constituição e quem governa é o parlamento. Pronto, você entendeu agora como que a Inglaterra chegou nesse processo que a gente está hoje. Como que a Inglaterra virou uma monarquia parlamentar, como que a Inglaterra, a rainha vai lá, a rainha da Inglaterra, tem muita gente que fala que ela não faz nada. Tem ações, tem atitudes sim da monarquia. Ela é uma representante, né, do Estado, mas como que a monarquia inglesa chegou nesse ponto, né, de não ser uma monarquia absolutista, também não ser uma monarquia representante do despotismo esclarecido, que a gente falou na nossa última aula, link na descrição.
através disso, de uma revolução gloriosa. Então guardem, nós tivemos primeiro a Revolução Puritana e agora a Revolução Gloriosa, onde, através dessa Declaração de Direitos, Bill of Rights, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar. Ok, gente? Vocês estão percebendo o processo de transição? Depois disso, várias outras coisas vão acontecer. Mas o que eu quero destacar mesmo aqui para vocês, que é extremamente importante, vocês não podem esquecer, que nós citamos a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial nada mais é do que uma revolução burguesa, onde a burguesia vai chegar ao poder das fábricas, vai chegar ao poder econômico, principalmente aí do mundo, né? E onde que tudo isso surgiu? Nesse processo todo que a gente falou hoje. Depois nós teremos independência dos Estados Unidos, nós teremos também Revolução Francesa, mas olha o início, olha o iluminismo caminhando junto com a Revolução Inglesa. Basicamente é isso. Pessoal, foi muito bacana estar aqui com vocês explicando a Revolução Inglesa. Foi um grande desafio tentar colocar de uma maneira bem simples. Deixem nos comentários o que vocês acharam, vocês entenderam esse processo, o processo de transformação, para chegar até aqui, né? Como que a Inglaterra chegou nesse processo de monarquia parlamentar, o quanto que isso é importante para entender o mundo, as transformações mundiais na história. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram. Vai lá, gente, tem pouca gente lá me seguindo lá, eu quero ver todo mundo me seguindo para a gente trocar ideia, interagir muito mais, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do Parabólica, na próxima aula e nos próximos vídeos. Foi um grande prazer e tchau!